A série de entrevistas especiais promovida pela Rede Arquidiocesana de Rádio sobre o cenário eleitoral de Pouso Alegre para as eleições municipais deste ano chegou ao fim. Foram mais de 2 semanas de conversas com as lideranças políticas de Pouso Alegre sobre os rumos da política do município, que conta com cerca de 107 mil eleitores. A nossa equipe entrevistou o prefeito municipal Coronel Dimas e todos os 15 vereadores. O deputado federal Rafael Simões e o deputado estadual Dr. Paulo também foram convidados, mas preferiram não participar. Para fazer uma análise do conteúdo das entrevistas e traçar um panorama sobre a política municipal, a partir do que foi refletido nas entrevistas, nós vamos conversar com o sociólogo do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas, IF Sul de Minas, professor Isaías Pascoal. Professor, a partir das entrevistas concedidas pelas lideranças políticas de Pouso Alegre, qual o atual cenário político-eleitoral do município o senhor consegue enxergar? Bom dia. Bom dia, ouvintes da Rádio Difusora de Pouso Alegre. Bom dia, Valmei. Satisfação novamente estar aqui para conversar com os seus ouvintes e com você sobre a série de entrevistas importantes que você e a Rádio Difusora fizeram sobre esta eleição de 2024 e que é um fenômeno muito importante para todos os cidadãos pouso-alegrenses. Eu acho que o cenário político de Pouso Alegre nesse ano é indefinido quanto à disputa pelo Executivo Municipal. O prefeito Coronel Dimas é um forte candidato à reeleição. O candidato a ser lançado pelo grupo do Rafael Simões será sempre um candidato forte, pois o Rafael é a maior liderança política de Pouso Alegre e da região, e não podemos nos esquecer de 2020, quando o Rafael obteve quase 80% dos votos válidos na eleição de prefeito, um percentual muito significativo que em nenhum momento nos últimos 50 anos alguém aqui em Pouso Alegre atingiu. O Rafael sempre vai ser uma pessoa importante aqui, e o candidato que ele lançar vai ter bastante peso político. Quanto à eleição para o Legislativo Municipal, nós soubemos que o Gilberto Barreiro e o Bruno Dias não vão se apresentar como candidato ao Legislativo, mas deve haver reeleições de vários vereadores. Essa tem sido uma constante aqui em Pouso Alegre, em algumas eleições mais, em algumas eleições menos. Na eleição de 2020, mais de 50% dos vereadores foram reeleitos, sobretudo os ligados à zona rural ou a entidades que representam categorias profissionais, por exemplo, feirantes, saúde. Tem sido uma constante a eleição de pessoas que têm essa característica. E há muita chance de eleição de quem tem visibilidade social e liderança, pessoas, por exemplo, que são conhecidas pelo seu trabalho social, pelo seu trabalho religioso e pelo trabalho na mídia social, ou professor. A chance de eleição de pessoas com esse perfil. As entrevistas, professor Isaías, revelaram alguma novidade no cenário eleitoral de Pouso Alegre? Acho que as entrevistas deixaram claro para todos a divisão do grupo eleito em 2016 e 2020, numa demonstração de grande força política nessas duas eleições, aqui em Pouso Alegre, e da liderança do Rafael Simões. A disputa promete ser acirrada entre os dois grupos, o grupo ligado ao Coronel Dimas e se confirmar, o grupo ligado ao Rafael Simões. Eu não vejo uma definição em relação a isso. Acho que vai ser uma disputa muito interessante da gente ocupar. E entendo também que a esquerda ensaia o seu reaparecimento depois de 2 eleições trágicas para ela em Pouso Alegre e na região, não foi só em Pouso Alegre, em toda a região. Em 2016 e 2020 a esquerda foi muito fraturada e saiu muito fragilizada, mas agora, como o PT ocupa a presidência da República e o PT vai investir muito nas eleições municipais, eu vejo que as esquerdas
podem iniciar um processo de recuperação aqui em Pouso Alegre, mas nada que ameace a eleição do Coronel Dimas e do Rafael Simões. E, na sua opinião, qual deverá ser a estratégia de campanha de cada um dos diferentes grupos políticos do município para se chegar à Prefeitura de Pouso Alegre? Para mim, o grupo ligado ao prefeito Coronel Dimas vai fazer uso da apresentação de obras de vulto na cidade. Ele próprio, na entrevista, e os vereadores ligados a ele, por exemplo, citaram com bastante ênfase a construção do viaduto que dá sentido para o bairro São Geraldo, e isso deverá ser, se for realizado, uma obra de impacto. E outras obras, por exemplo, no campo do esporte, lazer e marketing com shows, que já são características que a gente viu no ano de 2023. O Coronel Dimas vai ser mostrado pelo seu grupo como um homem simples, um homem honesto e que ouve a todos. Isso ficou bastante evidente nas entrevistas dos seus apoiadores, e isso faz uma contraposição com o Rafael Simões, que é tido como alguém mais impositivo e que não tem um diálogo fácil com todas as forças políticas. Então me parece que a estratégia do grupo do Rafael Dimas é isso, apresentar as obras e apresentá-lo como alguém com capacidade de ouvir a todos, como uma pessoa humilde e como uma pessoa simples. Já o grupo do Rafael Simões vai mostrar que os projetos do Coronel Dimas são a continuação das obras e projetos do Rafael. Esse grupo também vai apregoar a liderança política e a projeção regional do Rafael Simões e suas vitórias significativas nas eleições de 2016 e 2020, quando o Rafael foi eleito prefeito e foi reeleito, e em 2022, quando ele teve uma votação bastante expressiva, cerca de 150 mil votos, e foi eleito deputado federal. O grupo também vai apresentar o Coronel Dimas como devedor do Rafael e alguém que abandonou o projeto e que colocou na prefeitura pessoas ligadas ao ex-prefeito Aguinaldo Perugini ou que fizeram oposição ao grupo vitorioso nas eleições de 2016 e 2020. Então, várias vezes, pessoas que são contrárias ao grupo do Dimas deixaram bastante claro isso. Ele teria abandonado o projeto vitorioso lá na eleição de 2016. E também entendo que o grupo do Rafael Simões vai colocar o Coronel Dimas como alguém que está tentando colocar em Pouso Alegre lideranças políticas de fora de Pouso Alegre. Coronel Dimas, na entrevista, afirmou que está em conexão com o deputado estadual Cássio Soares para ele angariar verbas para viabilizar os projetos que o Coronel Dimas tem aqui para Pouso Alegre, mas o Cássio Soares é um deputado da região do sudoeste de Minas, sua base eleitoral é a região de Passos. Eu entendo também que a esquerda deve fazer uma campanha contra ambos os grupos, o do Coronel Dimas e do Rafael Simões, confiada na força do PT em nível nacional. O presidente Lula está na presidência da República e está se engajando na campanha deste ano, e eu acredito que a esquerda confia bastante nisto. Mas se o grupo de esquerda tiver que se aliar a alguém, com certeza não vai ser com Rafael Simões, com quem ela tem bastante divergências. E de modo que uma possível, eu não acredito muito não, mas uma possível aliança com o Coronel Dimas serviria para derrotar o Rafael Simões, que é tido como um adversário que a esquerda rejeita aqui em Pouso Alegre. E eu acredito também na possibilidade de lançamento de um candidato à prefeitura do PL. O PL dispõe de grandes recursos financeiros
tem um projeto de eleger um grande número de prefeitos e vereadores nessa eleição de 2024, pensando na eleição presidencial de 2016. O partido é o maior hoje da Câmara Federal, então dispõe de grandes recursos e eu acredito que ele deva lançar um candidato para se fortalecer aqui em Pouso Alegre. Valmey, eu acho que a série de programas que você levou ao ar pela radiodifusora foi muito importante. Praticamente, esta série de entrevistas deflagrou, quer dizer, iniciou a campanha eleitoral em Pouso Alegre nesse ano. Nesse sentido, a radiodifusora e você devem ser parabenizados. Muita coisa foi esclarecida e agora é com o eleitor. Quem quiser ouvir a íntegra de todas as entrevistas, elas estão disponíveis no site da rádio, difusorahd.com.br.